Pega a Visão do canal do Guerreiro. Quero trazer um devocional muito interessante para o teu coração nesta manhã. Os pensamentos de Deus. Isaías 55, a partir do versículo 8, está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Então vamos entender um pouquinho. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele entra nos pensamentos e no curso que o mundo, é uma matrix, que o mundo enxerta nele. Quem assistiu Matrix vai entender, né? Tanto é que tinha um sistema que atingia bem a cabeça da pessoa, que ela ficava lá paralisada, vivendo os pensamentos do mundo e sendo sugada. Mais ou menos isso que acontece com a mídia. Ela quer conduzir o ser humano aos pensamentos do mundo. E Deus fala: os meus pensamentos não são os teus pensamentos. E os teus caminhos não são, porque Deus tem um caminho de paz, tem um caminho de salvação, tem um caminho de libertação dessa prisão espiritual que o mundo quer deixar das pessoas. E Deus afirma que você é um ser novo a partir do momento que você aceita Jesus Cristo, né? 2 Coríntios 5,17 está escrito: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo fez novo, né? E está sentado nos lugares celestiais. Em Efésios 2,6 está escrito: e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo, né? E para finalizar essa parte de versículos, e que tem um futuro cheio de boas obras, em Efésios 2,10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus é um ser eterno, e o que nós estamos passando aqui, a eternidade está na mão dele, né? Então ele tem todo o curso da nossa vida, né? Ele nos viu no ventre das nossas mães e ele sabe o final que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Porém, o homem teimoso não quer viver os pensamentos de Deus, não quer viver o propósito da criação. Você foi criado com um propósito, eu fui criado com um propósito. Ele tem pensamentos maravilhosos a meu respeito e a seu respeito. E ele quer que nós nos alinhemos com esses pensamentos, né? O que é o pensamento? É a faculdade de pensar, é ideia, reflexão, consideração. Então o que Deus está falando? A consideração que eu tenho por você não é a consideração que você tem por você mesmo. Porque sendo o coração o centro dos pensamentos, ele é enganoso. Ele quer fazer com que você ande no curso do mundo, né? E existe 4 tipos de pensamentos que nós somos regidos, né? O pensamento crítico, o lógico, o criativo e o prático. São esses pensamentos que regem. Cada um tem uma tendência mais para o outro, né? E é interessante que esses pensamentos, tipo de pensamento, ele vai de encontro ao temperamento das pessoas, né? Existe um link, né? Existem 4 tipos, alguns classificam mais, mas tem 4 tipos principais de temperamentos. Quais são? O temperamento colérico, o temperamento sanguíneo, o fleumático e o melancólico, né? Por isso que no verso de Provérbios 23, versículo 7, a parte A, está escrito: porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então, o crítico vai ter um tipo de temperamento, o lógico, o pensamento lógico vai ter um tipo de pensamento, o pensamento crítico, criativo vai ter um tipo de pensamento, e o de temperamento, e o prático também. Existe um link. E o que Deus quer fazer? Quer nos alinhar para vivermos o melhor, né? Ele quer, se você acreditar em algo negativo,
sobre você, é provável que isso se manifeste em suas atitudes. Olha o que está escrito em Filipenses 4:8. O que Deus quer para mim e para você? Quanto a mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então ele quer alinhar os nossos pensamentos com coisas boas. E o mundo quer despejar lixo, ele quer pegar uma novela mundana, dizer que certas coisas são normais, o adultério é normal e todas aquelas ideologias são normais, tentando fazer com que você se desalinhe do pensamento de Deus. Deixa eu te falar de forma prática aqui, como que rege o pensamento nas nossas atitudes, porque você precisa aprender a lidar com cada tipo de pessoa. Eu tenho vídeos sobre temperamento, acho que são 3 ou 4 vídeos para você entender melhor. Nós vamos falar aqui sobre, como o tema é pensamento, vamos falar sobre o pensamento. 4 tipos de pensamento: o crítico, o lógico, o criativo e o prático. Vou dar um exemplo para vocês. Jesus foi crucificado, morreu. O pensamento crítico: eu avisei, eu sabia que isso ia acontecer, deu errado, tá vendo? Aí, ó, tá aí, ó. Deu tudo errado. O pensamento lógico: alguma coisa está acontecendo. Nós acompanhamos as escrituras, eu acho que alguma coisa está acontecendo com todo esse contexto que nós estamos vivendo. O criativo: nossa, nós precisamos fazer alguma coisa em relação a esse cenário que nós estamos vivendo. O pensamento prático: tá vendo aquele contexto? Jesus crucificado, morto. Tá sexta-feira, tá dando início do Shabá. O que ele vai fazer? Alguém tem o telefone do Nicodemos? Liga pro Nicodemos aí. Vamos ligar pro Nicodemos que vai dar vai iniciar o Shabá e Jesus não pode ficar aí. Você tá entendendo como é que é? Cada um vai tendo. Ele, assim, eu tô falando ligar, mas entre em contato com o Nicodemos. Ô Nicodemos, ó, precisamos resolver essa situação aí. Aí Nicodemos: meu Jesus, eu tenho um túmulo lá. Né? O prático já movimentou, às vezes o criativo ficou pensando, mas não reagiu. Então, são pessoas que se compõem tipos de pensamento. E você, no seu dia a dia, precisa aprender a lidar com cada um. Porque você não consegue acionar o prático só com coisas criativas, né? Só com planilhas e planilhas. E isso funciona assim? Não, vamos pôr em prática. Tira do papel, vamos resolver. Você precisa aprender isso. E precisa principalmente se alinhar com os pensamentos de Deus. O mais importante, você se alinhar com os pensamentos de Deus para a tua vida. Deus tem pensamento de paz, prosperidade. A vontade de Deus sobre a tua vida é boa, perfeita e agradável, desde que você se alinhe à palavra de Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado e passe por uma metanoia, mudança de pensamento. Sai do ciclo do mundo e entra na bênção de Deus para a tua vida.